Naquela sexta, a filha do Gary desceu sem blazer e subiu com proposta. A sexta-feira começou quente e ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. No escritório, a rotina estava em seu apogeu, papéis voando, telefonemas estourando e aquela ansiedade típica do fim de semana que chega. Mas o que realmente capturou a atenção de todos foi a filha do Gary. Ela entrou com um macacão preto justo que abraçava sua silhueta como um abraço apertado. Não havia blazer sobre a mesa. A ousadia dela ecoou nos corredores. E embora seus colegas a vissem apenas como uma funcionária comum, para ela, aquele dia simbolizava uma virada. Ela tinha ouvido os rumores sobre uma reunião não oficial com os diretores. Era o momento perfeito para expor o que sabia. Ao entrar no elevador, a sua expressão era decidida. Com sua pasta em mãos, a adrenalina pulsar das veias. Dentro dela fervia um plano audacioso e um misto de emoção e nervosismo. A expectativa a acompanhava, como um ventilador ligado em alta velocidade. Chegando ao térreo, a atmosfera estava carregada. Sorrisos forçados e risadas nervosas preenchiam o ar, como uma festa disfarçada. Mas tap, tap, tap. Era o som dos saltos dela no piso frio do hall. Ela fez uma entrada triunfal. Despretensiosamente era uma intrusa naquele jogo de poder. O que importava era a planilha com as inconsistências que ela trazia na pasta. Uma prova irrefutável que balançaria as estruturas. Oi, pessoal, ela disse, seu tom despretensioso abafando os risos. Logo um silêncio pesado ocupou o espaço. E os olhares se tornaram mais sérios. Com um leve tremor na mão, ela puxou a planilha e a lançou sobre a mesa dos diretores. Aqui estão os números, afirmou, olhando nos olhos de cada um deles. A tensão era palpável, ninguém ousava respirar. Um dos diretores, com um gelado suor descendo pela têmpora, sugeriu uma conversa para resolver as coisas. Ele disse isso com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas a filha do Gary não queria apenas uma promoção. Ela queria saber até onde aqueles homens estavam dispostos a se humilhar. Enquanto isso, na sua mente, uma tempestade se formava. Não haveria recuo. E em meio a essa dança desajeitada de poder, ela subiu novamente no elevador, agora sozinha. O silêncio ecoava entre os andares. Mas a pasta em suas mãos trazia um documento assinado, uma proposta de mudança diária. Sem pedir, sem implorar, apenas como um grito de autonomia. Seu coração batia forte, mas a ação a preenchia com uma sensação deliciosa de vitória. Ao mesmo tempo, ela percebia o medo nos olhos dos diretores, e isso a fazia vibrar. Era a glória e o terror numa mesma dose. Mas por que esse medo? E que eles escondiam? A história não terminava ali. O futuro estava mascarado por mistérios e promessas não descobertas. O que realmente aconteceria quando a empresa mergulhasse, na verdade, por trás de suas ações? Afinal, a curiosidade pairava no ar, como um gás pesado pronto para explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ela entrou no elevador. Coração acelerado. E a pasta pesava em sua mão como se fosse um peso muito maior do que ela realmente era. O ensaio da coragem começou a dar espaço para um frio na barriga. A proposta flutuava em sua mente, mas algo sombrio também lhe fazia companhia. Uma sensação estranha, uma inquietação que não conseguia explicar. O elevador descia lentamente.
cada andar parecia uma eternidade. Chegando ao térreo, a filha do Gary avistou os diretores ao fundo. Ainda em um silêncio tenso, ela manteve a postura, encarou-os e caminhou em direção a eles. A adrenalina pulsava, e ela sabia que havia muitos olhares fixos nela. Mas em meio a essa certeza, um movimento repentino chamou sua atenção. Uma voz aguda cortou o ar. "Você não deveria estar aqui." Era Carla, a secretária do diretor. A menina se virou brusca, e seus olhos brilharam com uma raiva incontrolável. "Você vai comprometer tudo!" gritou, a ira transbordando. A sala tornou-se um redemoinho de murmúrios curiosos e olhares assustados. Ela não esperava essa reação. A tensão entre as duas era visível. Carla se aproximou, encarnando uma defensora do sistema que ela estava prestes a desmontar. "Há coisas que você não sabe e que seria melhor não descobrir", sussurrou Carla, e seu olhar tinha um peso que a filha do Gary não entendeu completamente. Aquilo parecia um aviso, mas também um desafio. O coração dela pulsava de um jeito diferente agora, misturando medo e determinação. No instante seguinte, as luzes do escritório começaram a piscar. Um barulho ensurdecedor invadiu o ambiente. Sirenes. Sirenes? O que estava acontecendo? O pânico tomou conta. A filha do Gary percebeu que a reunião não era apenas uma conversa empresarial. Era uma armadilha. Os diretores, cujos rostos já estavam pálidos, começaram a se entreolhar nervosos. "É uma batida! Eles vieram atrás de nós!" um deles gritou. E assim, numa fração de segundos, tudo o que ela pensava ser uma batalha por voz se transformou em uma corrida pela sobrevivência. Carla a puxou pelo braço, e juntas elas se dirigiram à saída. "Não podemos ficar aqui. Eles estão à caça", sussurrou, enquanto a pressão dos momentos se tornava mais intensa. Mas, ao mesmo tempo que o pânico se alastrava, outra revelação fina como uma lâmina perfurou o ar. "Você tem algo que eles querem", disse Carla, com a voz baixa, mas tão intensa que fez a filha do Gary parar. Um nó se formou em sua garganta. "O que você quer dizer?" Antes que pudesse receber a resposta, a porta do elevador se abriu com um estrondo, e 2 homens de terno escuro entraram, os rostos inexpressivos. O clima ficou tenso. Eles estavam ali para pegar alguém. Os diretores tentaram se esconder atrás da mesa. "Levante-se e saia do caminho, se não quiser sofrer as consequências", um dos homens gritou, com um tom autoritário. A filha do Gary sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sua vida, sua luta, suas esperanças, tudo poderia desabar em questão de segundos. No meio da confusão, algo começou a fazer sentido. O olhar de Carla, o pânico misturado com uma expectativa sombria. O segredo que pairava entre elas não era só sobre números e promessas. Era sobre consequências que nem ela, em toda a sua coragem, poderia prever. A porta da sala se fechou rapidamente, e a filha do Gary se viu encurralada entre o que poderia ser sua liberdade e um destino incerto. O que aqueles homens queriam realmente? E que papel Carla desempenhava nisso tudo? A ansiedade constrangia seu peito, e a ideia de que tudo o que acreditava conhecer poderia desmoronar deixava sua mente em frações. Ela olhou para a porta, que ainda o separava de um mundo que parecia estar pegando fogo. Mas agora tudo havia mudado, e a batalha pelo futuro nunca foi tão real. A porta da sala se fechou, rapidamente, e a filha do Gary estava encurralada, rodeada de incertezas, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. Dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. O coração batia forte, quase pulando do peito. Carla, ao seu lado, tinha o semblante tenso, uma mistura de medo e determinação. Mas antes que pudessem pensar em uma saída, as luzes do escritório piscaram antes de se apagarem totalmente. A escuridão tomou conta.
e uma sirene distante cortou o ar, deixando a atmosfera mais pesada. Os murmúrios da sala aumentavam, misturando-se ao som da porta do elevador abrindo. Mas ali, no meio do caos, algo inesperado ocorreu. Um grito, uma voz familiar. Era a voz do pai da filha do Gary. Ela congelou, os olhos se arregalando. Ele estava ali, no meio de tudo aquilo, no banheiro da empresa. "O que você está fazendo aqui, pai?" Sua voz saiu mais alta do que planejou, e a raiva misturada com confusão tomou conta dela. "É uma longa história, meu filho," ele respondeu, ao entrar pela porta muito mais agitado do que o normal. Mas não era só a presença dele que a deixou em choque. Ele estava com um uniforme que ela nunca tinha visto, algo que parecia ligado à segurança da empresa. O frio na barriga se intensificou. "Eles estão atrás de você. Precisamos sair agora." Ele estreitou os olhos, quase implorando. Carla olhou para a filha do Gary, seu rosto se contorcendo em dúvida. "Isso não faz sentido. Por que você está com eles?" A intensidade dos olhares era palpável, todos respirando agora a mesma tensão. "Porque eu fui obrigado. Eles têm algo que eu quero, e agora eu estou preso nessa teia," ele respondeu, a voz tremendo. "Só quero proteger você." E naquele momento, tudo aquilo que ela acreditava ser uma luta pela verdade se transformou em um pesadelo líquido, escorregando entre seus dedos. O homem que ela conhecia como seu pai tinha um lado oculto, e isso significava que as coisas eram muito mais complicadas do que ela pudera imaginar. A ira dela subiu a cabeça, e a confiança que ainda tinha nele se transformou em um nó apertado na garganta. "Você está me dizendo que você é parte disso, que você sabia e não me contou?" Ela gritou, a voz ecoando no silêncio tenso. "Não é isso." Ele tentava explicar, mas o desespero em seus olhos dizia mais do que palavras. Antes que pudesse continuar, os homens de terno escuro se aproximaram, sua presença se tornando ameaçadora. "Libere a informação que você tem, e nós não precisaremos fazer nada com você ou com ela," um deles disse, o olhar frio como aço. Todos na sala sentiam a pressão se intensificando. Então, em um momento de pura adrenalina, a filha do Gary sentiu que não poderia hesitar. "Eu não posso confiar em você mais. Você se aliou a eles, não é?" gritou, o custo da traição soando mais alto do que qualquer outra coisa. O olhar de Carla se transformou em um misto de compaixão e horror. "Seja rápida, eles estão se aproximando." A urgência na voz dela cortou mais fundo do que as palavras do pai. Foi então que, em meio ao clamor, algo mais chocante aconteceu. As luzes voltaram, revelando uma cena que parecia saída de um filme. Uma das paredes do escritório começou a se desfazer em uma porta secreta, e o semblante dos homens escuros se transformou em pânico. Eles estavam ali para proteger algo que não deveriam. A filha do Gary respirou fundo e, em uma fração de segundo, decidiu. "Vamos, pai, precisamos descobrir a verdade." Ela pegou a mão dele, que tremeu sob seu toque, e puxou-o em direção à porta que se abria lentamente. Enquanto a luz ofuscante escorria para o ambiente, uma nova realidade se desenrolava. Mas antes de atravessarem o limiar, a última frase que ela ouviu do pai ecoou em sua mente como um eco distante. "A verdade pode custar caro." E com isso, deixaram para trás as certezas e se lançaram numa nova jornada, dispostos a desvendar o que realmente se escondia nas sombras de sua vida. Mas as dúvidas voltavam. A traição do pai era apenas um começo? O que mais estava escondido? E quem realmente eram os homens de terno? O futuro poderia ser uma armadilha, ou talvez algo muito pior. A porta se abriu lentamente e a luz que entrava iluminou o caminho. A filha do Gary agarrou a mão do pai. Seu coração batia rápido, pulsando com medo e esperança. Mas o que ela não esperava
Era o olhar de terror que dominou o rosto dele. Não, isso não está certo. Ele sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Ela hesitou, confusa. O que tinha acontecido? O pai dela sempre foi o símbolo da segurança, a rocha inabalável. Mas agora, algo o abalava. Pai, o que está acontecendo? O que você sabe? A urgência em sua voz reverberou, mas ele não respondeu. O som da sirene se aproximava, e a tensão no ar estava quase palpável. Carla, ainda ao seu lado, franziu a testa, parecendo perceber algo que a filha do Gary ainda não conseguia compreender. Precisamos sair, ela insistiu, puxando-as para a frente. Mas o pai dela foi mais rápido. Ele a segurou firme, e as palavras que saíram de sua boca deixaram um frio na espinha dela. Eu fiz um pacto com eles, ele confessou, a voz pesarosa. Foi a única maneira de me manter seguro. Eles têm um segredo, algo que pode arruinar tudo, e você está no meio disso agora. A declaração caiu como um peso no coração da filha do Gary. Um pacto? O homem que sempre a protegeu agora se tornava parte do problema? Mas pai, por que não me contou? Ela gritou, a raiva e a dor transbordando. O tempo parecia parar enquanto ela aguardava a resposta. Mas ele só balançou a cabeça. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Antes que ela pudesse protestar, um barulho alto ecoou do corredor. Os homens de terno escuro pareciam se aproximar cada vez mais. As luzes começaram a piscar de novo, aumentando a sensação de apocalipse. Vamos, agora! Carla exclamou, sua voz cortando a confusão. Eles correram em direção à porta secreta, mas a filha do Gary se virou uma última vez para o pai. Você se tornou tudo o que eu temia. Como pude confiar em você? A indignação fervia. Ele parecia prestes a retrucar, mas a expressão de desespero tomou conta do rosto dele. E então, um barulho ensurdecedor, uma explosão. O chão tremeu e a sala foi iluminada como o dia, embora a noite ainda dominasse fora. O teto começou a desabar, enquanto os pedregulhos caíam e o ar se tornava pesado com a poeira e o caos. A filha do Gary se virou, e em uma fração de segundos, tudo se transformou. Ela pôde ver a verdade se desenrolando como um filme. Um dos homens de terno havia se desviado abruptamente, sem olhar para trás. Ele estava indo direto para o pai dela. O que ele está fazendo? Ela gritou, mas a imagem que se formou diante dela foi congelante. O homem abriu um compartimento secreto na parede e puxou algo. Um dispositivo? Uma arma? Uma bomba? O pavor tomou conta dela enquanto o pai levantava as mãos em um gesto de rendição. Mas não era só isso. Uma expressão de traição tomou conta de seu rosto quando percebeu que aquele homem não era apenas um agente corporativo. Era seu irmão gêmeo. O desespero e a rivalidade que ela tinha um dia achado irrelevantes se tornaram seu novo pesadelo. Por que você fez isso? A filha do Gary gritou, o choque a paralisando. A situação já havia transcendido o que ela podia suportar. O pai dela havia escolhido o lado errado. E agora, ela estava prestes a perder não apenas o membro mais querido de sua família, mas também sua própria segurança. As peças começaram a se encaixar, revelando um quebra-cabeça distorcido. Eles estão usando você, o tio disse com um sorriso frio, um brilho de malícia nos olhos. E você não percebeu, querida. Este jogo nunca foi sobre você, mas sobre o poder. E naquele instante, enquanto a poeira ainda pairava no ar e a confusão reinava, a filha do Gary entendeu. A traição era mais profunda e os laços familiares mais fracos do que pensavam. Um grito de desespero irrompeu de seus lábios enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar em uma ruína catastrófica. Mas antes que ela pudesse raciocinar, a porta secreta se fechou atrás dela. E naquele limbo de caos e revelações ficou uma pergunta. O que mais estava fora de seu controle? E quem realmente era seu aliado? A porta
se abriu lentamente, e a luz que entrava iluminou o caminho. A filha do Gari agarrou a mão do pai. Seu coração batia rápido, pulsando com medo e esperança. Mas o que ela não esperava era o olhar de terror que dominou o rosto dele. Não, não, isso não está certo, ele sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Ela hesitou, confusa. O que tinha acontecido? O pai dela sempre foi o símbolo da segurança, a rocha inabalável. Mas agora, algo o abalava. Pai, o que está acontecendo? O que você sabe? A urgência em sua voz reverberou, mas ele não respondeu. O som da sirene se aproximava, e a tensão no ar estava quase palpável. Carla, ainda ao seu lado, franziu a testa, parecendo perceber algo que a filha do Gari ainda não conseguia compreender. Precisamos sair, ela insistiu, puxando-os para a frente. Mas o pai dela foi mais rápido. Ele a segurou firme, e as palavras que saíram de sua boca deixaram um frio na espinha dela. Eu fiz um pacto com eles, ele confessou. A voz pesarosa. Foi a única maneira de me manter seguro. Eles têm um segredo, algo que pode arruinar tudo. E você está no meio disso agora. A declaração caiu como um peso no coração da filha do Gari. Um pacto? O homem que sempre a protegeu agora se tornava parte do problema? Mas pai, por que não me contou? Ela gritou, a raiva e a dor transbordando. O tempo parecia parar enquanto ela guardava a resposta, mas ele só balançou a cabeça. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Antes que ela pudesse protestar, um barulho alto ecoou do corredor. Os homens de terno escuro pareciam se aproximar cada vez mais. As luzes começaram a piscar de novo, aumentando a sensação de apocalipse. Vamos, agora! Carla exclamou, sua voz cortando a confusão. Eles correram em direção à porta secreta. Mas a filha do Gari se virou uma última vez para o pai. Você se tornou tudo o que eu temia. Como pude confiar em você? A indignação fervia. Ele parecia prestes a retrucar, mas a expressão de desespero tomou conta do rosto dele. E então, um barulho ensurdecedor, uma explosão. O chão tremeu, e a sala foi iluminada como o dia, embora a noite ainda dominasse fora. O teto começou a desabar, enquanto os pedregulhos caíam e o ar se tornava pesado com a poeira e o caos. A filha do Gari se virou, e em uma fração de segundos, tudo se transformou. Ela pôde ver a verdade se desenrolando como um filme. Um dos homens de terno havia se desviado abruptamente, sem olhar para trás. Ele estava indo direto para o pai dela. O que ele está fazendo? Ela gritou, mas a imagem que se formou diante dela foi congelante. O homem abriu um compartimento secreto na parede e puxou algo. Um dispositivo? Uma arma? Uma bomba? O pavor tomou conta dela, enquanto o pai levantava as mãos em um gesto de rendição. Mas não era só isso. Uma expressão de traição tomou conta de seu rosto quando percebeu que aquele homem não era apenas um agente corporativo. Era seu irmão gêmeo. O desespero e a rivalidade que ela tinha um dia achado irrelevantes se tornaram seu novo pesadelo. Por que você fez isso? A filha do Gari gritou, o choque a paralisando. A situação já havia transcendido o que ela podia suportar. O pai dela havia escolhido o lado errado, e agora ela estava prestes a perder não apenas o membro mais querido de sua família, mas também sua própria segurança. As peças começaram a se encaixar, revelando um quebra-cabeça distorcido. Eles estão usando você, o tio disse com um sorriso frio, um brilho de malícia nos olhos. E você não percebeu, querida. Este jogo nunca foi sobre você, mas sobre o poder. E naquele instante, enquanto a poeira ainda pairava no ar e a confusão reinava, a filha do Gari entendeu.
A traição era mais profunda e os laços familiares mais fracos do que pensavam. Um grito de desespero irrompeu de seus lábios enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar em uma ruína catastrófica. Mas antes que ela pudesse raciocinar, a porta secreta se fechou atrás dela. E naquele limbo de caos e revelações ficou uma pergunta. O que mais estava fora de seu controle? E quem realmente era seu aliado? A porta se fechou atrás deles, e a filha do Gary sentiu a adrenalina disparar. Ela olhou para o pai, e aquele olhar de terror ainda dominava o rosto dele. Ele estava paralisado, incapaz de responder a qualquer um dos seus questionamentos. A sala ao redor parecia um labirinto. Cada parede carregava uma carga de segredos, e a única certeza era a incerteza. E no meio de tanta confusão, ela percebeu que o tempo estava se esgotando. "Precisamos sair agora!" Carla exclamou, puxando a filha do Gary pelo braço. Mas não era só a urgência que a impelia. Algo mais profundo estava em jogo, e a pressão aumentava a cada segundo. O pai havia feito um pacto? O que isso significava para ela? A dúvida se transformava em um peso no peito. Então, tudo aconteceu em um estalar de dedos. Um grupo de pessoas de terno já estava na porta, bloqueando a única saída possível. Eles entraram com olhares determinados, cada um mais ameaçador que o outro. "Parados!" gritou um deles. O calor da tensão subiu como fumaça, sufocando o ar ao redor. O pai da filha do Gary, que antes parecia forte e resoluto, agora estava comum, medroso. Naquele instante, ela o viu como nunca antes. Então, uma explosão de luz cortou a sala. O teto começou a desabar em uma chuva de gesso e poeira. A filha do Gary gritou, enquanto o chão tremeu sob seus pés. Em meio ao caos, algo surgiu no fundo da sala. Uma holografia, vibrante e pulsante, como um portal dimensional se abrindo. Era uma imagem de um relógio, girando intensamente. E, em sua superfície, podia-se ler palavras que faziam o estômago dela revirar. Revelação imediata. E então tudo se transformou. O pai dela, com os olhos arregalados, não era apenas um pai. Ele se virou para um dos homens. "Estou aqui só por você." E, com essas palavras, o mundo dela desmoronou. Ele a puxou para o lado, revelando que estava em uma aliança secreta não só com os diretores, mas com eles, aqueles que agora pareciam ser todos amigos. Você está com eles?" A voz dela saiu trêmula e cheia de incredulidade. Ele tinha lhe escondido isso. Aquilo foi um golpe mais profundo do que qualquer traição. O pavor que ela sentia era palpável, transformando-se em uma mistura de raiva e desilusão. "Não é o que você pensa." Ele tentou explicar, mas as palavras falharam. O olhar dele denunciava que algo mais estava em jogo, muito mais do que ela poderia imaginar. Carla também olhou perplexa, mas antes que pudessem processar a situação, a holografia começou a distorcer. "Estamos presos!" gritou um dos homens de terno, e a sala se iluminou abruptamente, como se alguém tivesse ativado uma lâmpada mais forte. A filha do Gary se virou para o holograma novamente, que agora mostrava uma sequência de rostos que ela conhecia bem. Colegas de trabalho, amigos, até mesmo seu professor da faculdade. Todos eles ricos, todos envolvidos. E no fundo do holograma, uma sombra se moveu rapidamente, um rosto familiar. Olhando mais de perto, a filha do Gary percebeu que aquilo era uma transmissão ao vivo. A mensagem estava clara. Todos estavam assistindo, e aquele jogo não era só um vilão contra uma heroína. Era algo muito, muito maior. "O que você fez?" Ela gritou para o pai. As luzes começaram a piscar novamente. E a sala, antes de um lugar seguro, tornava-se o epicentro de um desastre. O pai dela agora se tornava um estranho. E as reações do grupo de terno mudaram para algo mais perigoso. Eles não estavam ali apenas para negociar.
estavam prontos para eliminar qualquer um que fosse um obstáculo. Então tudo estourou. O holograma se rompeu e, no meio da confusão, a filha do Gary olhou em volta e percebeu. Ela tinha se tornado a peça mais valiosa nesse tabuleiro de xadrez grotesco. Riscos imensos, segredos escandalosos e um destino que ela não poderia controlar estavam à sua espera. Não só a luta pelo poder estava em jogo, mas a própria luta pela sua vida. O que mais estava oculto sob a superfície do que sempre achou ser verdadeiro. E enquanto a poeira caía sobre os escombros de sua percepção de família e lealdade, a única questão que restava ecoava em sua mente. Conseguiria escapar dessa vez? A porta se fechou atrás deles, e a filha do Gary sentiu a adrenalina disparar. Ela olhou para o pai, e aquele olhar de terror ainda dominava o rosto dele. Ele estava paralisado, incapaz de responder a qualquer um dos seus questionamentos. A sala ao redor parecia um labirinto. Cada parede carregava uma carga de segredos, e a única certeza era a incerteza. E no meio de tanta confusão, ela percebeu que o tempo estava se esgotando. "Precisamos sair agora!" Carla exclamou, puxando a filha do Gary pelo braço. Mas não era só a urgência que a impelia. Algo mais profundo estava em jogo, e a pressão aumentava a cada segundo. O pai havia feito um pacto? O que isso significava para ela? A dúvida se transformava em um peso no peito. Então, tudo aconteceu em um estalar de dedos. Um grupo de pessoas de terno já estava na porta, bloqueando a única saída. Eles entraram com olhares determinados, cada um mais ameaçador que o outro. "Parados!" gritou um deles. O calor da tensão subiu como fumaça, sufocando o ar ao redor. O pai da filha do Gary, que antes parecia forte e resoluto, agora estava comum, medroso. Naquele instante, ela ouviu como nunca antes. Então, uma explosão de luz cortou a sala. O teto começou a desabar em uma chuva de gesso e poeira. A filha do Gary gritou enquanto o chão tremeu sob seus pés. Em meio ao caos, algo surgiu no fundo da sala. Uma holografia, vibrante e pulsante, como um portal dimensional se abrindo. Era uma imagem de um relógio girando intensamente, e em sua superfície podia-se ler palavras que faziam o estômago dela revirar. Revelação imediata. E então, tudo se transformou. O pai dela, com os olhos arregalados, não era apenas um pai. Ele se virou para um dos homens. "Estou aqui, só por você." E com essas palavras, o mundo dela desmoronou. Ele a puxou para o lado, revelando que estava em uma aliança secreta, não só com os diretores, mas com eles, aqueles que agora pareciam ser todos amigos. Você está com eles?" A voz dela saiu trêmula e cheia de incredulidade. Ele tinha lhe escondido isso. Aquilo foi um golpe mais profundo do que qualquer traição. O pavor que ela sentia era palpável, transformando-se em uma mistura de raiva e desilusão. "Não é o que você pensa", ele tentou explicar, mas as palavras falharam. O olhar dele denunciava que algo mais estava em jogo, muito mais do que ela poderia imaginar. Carla também olhou, perplexa, mas antes que pudessem processar a situação, a holografia começou a distorcer. "Estamos presos!" gritou um dos homens de terno, e a sala se iluminou abruptamente como se alguém tivesse ativado uma lâmpada mais forte. A filha do Gary se virou para o holograma novamente, que agora mostrava uma sequência de rostos que ela conhecia bem, colegas de trabalho, amigos, até mesmo seu professor na faculdade. Todos eles ricos, todos envolvidos. E no fundo do holograma, uma sombra se moveu rapidamente. Um rosto familiar. Olhando mais de perto, a filha do Gary percebeu que aquilo era uma transmissão ao vivo. A mensagem estava clara. Todos estavam assistindo, e aquele jogo não era só um vilão contra uma heroína.
era algo muito, muito maior. O que você fez? Ela gritou para o pai. As luzes começaram a piscar novamente, e a sala, antes de um lugar seguro, tornava-se o epicentro de um desastre. O pai dela agora se tornava um estranho, e as reações do grupo de terno mudaram para algo mais perigoso. Eles não estavam ali apenas para negociar. Estavam prontos para eliminar qualquer um que fosse um obstáculo. Então, tudo estourou. O holograma se rompeu e, no meio da confusão, a filha do Gary olhou em volta e percebeu. Ela tinha se tornado a peça mais valiosa nesse tabuleiro de xadrez grotesco. Riscos imensos, segredos escandalosos e um destino que ela não poderia controlar estavam à sua espera. Não só a luta pelo poder estava em jogo, mas a própria luta pela sua vida. O que mais estava oculto sob a superfície do que sempre achou ser verdadeiro. E enquanto a poeira caía sobre os escombros de sua percepção de família e lealdade, a única questão que restava ecoava em sua mente. Conseguiria escapar dessa vez? Então, uma explosão, uma lâmina de luz cortou espaço e tempo. Era como se o próprio chão tremesse. O pai dela olhou diretamente para os homens com um desespero que desnudou mágoas antigas. Não me faça fazer isso, ele sussurrou, a voz embargada. A filha do Gary percebeu que algo mais sombrio estava prestes a acontecer. Em um movimento que parecia absurdo, o pai sacou algo de sua jaqueta. Um dispositivo, não uma arma, mas parecia letal. Desculpe, filha, eu não tinha escolha. E naquele momento, a sala desmoronou sob seus pés. Ele ativou o dispositivo, e a realidade ao redor começou a se desmanchar em pixels de luz, revelando uma trama ainda mais intricada do que ela jamais imaginara. E a filha do Gary gritou, não só pelo medo do desconhecido, mas pela verdade que estava prestes a desabar como um castelo de cartas. E a última coisa que ela viu, antes de tudo se desvanecer, foi o olhar culpado do pai, antes de a escuridão engolir tudo. A explosão cortou o ar como um trovão, deixando tudo em silêncio por um breve momento. O pai da filha do Gary ficou paralisado, e ela, por sua vez, sentiu o coração disparar. O que ele acabara de fazer? A luz do dispositivo iluminou a sala de forma surreal, revelando o caos na qual estavam imersos. Nosso tempo está se esgotando, gritou Carla, puxando a filha do Gary pela mão. Mas a filha do Gary estava fixada naquela holografia, que agora mostrava algo muito mais aterrador do que ela poderia imaginar. Os rostos no holograma começaram a mudar, e logo ela identificou mais pessoas. Seus amigos, conhecidos, até mesmo seus colegas de trabalho, todos presos em uma teia de mentiras. Fiquem longe dela! O tio dela gritou, agora com um sorriso que misturava raiva e prazer. Ela tem algo que vocês precisam, e eu não vou deixá-la escapar. A filha do Gary olhou para o pai, sua mente fervilhando. Você está realmente com eles? As palavras saíram mais como um sussurro desesperado. O olhar que ele lhe devolveu estava repleto de uma mistura de medo e arrependimento. Eu não tive escolha. A única coisa que eles me pediram foi você. Eles disseram que você era a chave para tudo isso. Mas antes que ela pudesse processar o que a palavra escolha significava, um novo barulho cortou o ambiente. A porta secreta se abriu abruptamente, e um grupo de homens fortemente armados entrou em cena, brandindo armas e ordenando que todos se colocassem no chão. O caos se instalou. Gritos de pânico ecoaram enquanto alguns se jogavam no chão, procurando proteção. "Libere-a!" gritou um dos diretores. "Ela tem o que queremos." A filha do Gary sentiu seu peito apertar. O que era essa coisa que todos buscavam tanto?
Uma sensação de urgência tomou conta dela. Algo estava prestes a mudar tudo. Pai, por favor, o que eles estão falando? A dúvida deixava sua voz trêmula. Ele hesitou, e o tempo parecia parar. Eu fiz um trato com eles, e agora eles não vão parar até que tenham o que desejam. Mas, antes que pudesse continuar, o tio dela avançou como um gato enlouquecido, e uma expressão de satisfação cruel se espalhou em seu rosto. É isso mesmo. A verdade é que você sempre foi a peça central, querida. A filha do Gari sentiu o chão tremer sob seus pés. Você não é apenas a filha do Gari. Você é a verdadeira herdeira de tudo isso, o seu legado. A revelação lançada no ar fez o ambiente paralisar. Herdeira? O que ele estava dizendo? O pai dela e os homens de terno estavam todos em um jogo muito mais perigoso do que ela imaginava. Seu avô, uma lenda e algo muito obscuro que ela nunca soube. A ideia de que sua vida havia sido construída em torno de uma mentira foi um golpe direto no coração. Não, não pode ser verdade. Ela gritou, lutando contra a intensidade da revelação. Mas a expressão do pai não parecia confortadora, e a realidade se desdobrava diante dela como um misto de pesadelo e combate. Você tem poder e eles querem isso. Por isso estou aqui. O pai gritou, desesperado. Mas as palavras soaram vazias, como ecos em um tubão. E então a filha do Gari percebeu. Todos estavam atrás dela por um motivo, e ela não entendia nada disso. O sino do perigo soou estrondosamente quando os homens armados avançaram, e a filha do Gari se colocou entre eles e seu pai, a bravura substituindo o medo. Naquele momento, estava clara sua escolha. Eu não vou deixar que vocês machuquem ninguém, muito menos ele. Os gritos misturaram-se ao calor da ação, enquanto o pandemônio tomava conta. Mas, ao mesmo tempo, havia sussurros distantes de promessas não cumpridas nos cantos mais escuros daquela sala. O que mais havia escondido? E se ela realmente era a herdeira, o que isso significava para o futuro? E no meio daquele caos, uma nova pergunta surgiu na mente da filha do Gari. Quem sou eu de verdade? Essa incerteza a envolveu como um manto pesado enquanto o perigo se aproximava. E assim, tudo começou a girar, deixando a sensação de que o chão sob seus pés poderia ceder a qualquer momento. O destino dela e a verdade que ela desconhecia estavam se aproximando de um clímax devastador. O que estava vindo a seguir poderia derrubar tudo o que ela achava que sabia. E quem tinha certeza de que sempre esteve ao seu lado não era mais confiável. A explosão cortou o ar como um trovão, deixando tudo em silêncio por um breve momento. O pai da filha do Gari ficou paralisado, e a sensação de urgência a envolveu como um manto pesando sobre seus ombros. O dispositivo em suas mãos emitia um brilho sinistro, enquanto o círculo de homens de terno se aproximava, seus olhos se fixando nela como predadores prestes a atacar. Nosso tempo está se esgotando, gritou Carla, puxando a filha do Gari pela mão. Mas a filha do Gari estava fixada nessa holografia, que agora mostrava algo ainda mais aterrador do que ela poderia imaginar. Os rostos no holograma começaram a mudar, e logo ela identificou mais pessoas. Seus amigos, conhecidos, até mesmo seu professor da faculdade, todos presos em uma teia de mentiras. A realidade parecia derreter ao seu redor, e um frio na espinha a assolava. Fiquem longe dela, o tio Bela gritou, agora com um sorriso que misturava raiva e prazer. Ela tem algo que vocês precisam. E eu não vou deixá-la escapar. A filha do Gari olhou para o pai, sua mente fervilhando. Você está realmente com eles? A voz dela saiu trêmula e cheia de incredulidade. O olhar que ele lhe devolveu estava repleto de uma mistura de medo e arrependimento. Eu não tive escolha. A única coisa que eles me pediram foi você. Eles disseram que você era a chave para tudo isso. Não, não pode ser verdade! Ela gritou,
lutando contra a intensidade da revelação. Mas a expressão do pai não parecia confortadora, e a realidade se desdobrava diante dela como um misto de pesadelo e combate. Você tem poder e eles querem isso. Por isso estou aqui. O pai gritou, desesperado. O chão parecia tremer sob seus pés, e o caos reinava em seu coração. Então tudo estourou. O holograma se rompeu e no meio da confusão, algo se revelou. Uma voz familiar ecoou pelo espaço. Era o irmão gêmeo do pai, aquele que todos acreditavam ter desaparecido. Pai, você nunca deveria ter feito isso, disse ele, entrando na sala com um olhar furioso. E junto com ele, um novo grupo de homens, igualmente ameaçadores, que pareciam mais preparados, mais determinados. A sala explodiu em murmúrios e gritos. As figuras das holografias estavam ali, não eram miragens. Vocês me deixaram de fora. O irmão continuou, sua voz cheia de dor e ressentimento. Eu era o verdadeiro herdeiro, não ela. As palavras caíram como pedras, e a filha do Gary sentiu o nó na garganta apertar. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Você nunca foi digno, o pai respondeu, a voz tremendo. O confronto se tornava pessoal. Cada palavra era um golpe. A filha do Gary ficou em choque, sem saber a quem se voltar. Os ecos de desconfiança e traição encheram a sala. Estou farto de viver na sombra de uma ilusão, honestamente. O tio a encarou, seu desejo de vingança pulsando como um veneno. O que você herdou, querida, é um fardo que você mal compreende. Ele se aproximou, o olhar fixo nela. Mas você vai me ajudar a acabar com isso. A filha do Gary se sentiu paralisada. A revelação a atingiu como um soco. Como você pôde fazer isso? Por que tudo isso? A raiva e a tristeza transbordavam dela, enquanto sentia o mundo à sua volta despencar. Do outro lado da sala, o grupo de homens armados adiantou-se, prontos para agir. Larguem os dispositivos e liberem a filha do Gary. Um deles gritou, tensionando a situação. A atmosfera ardia com a angústia de escolhas desagradáveis que se aproximavam. E no último segundo, um dos homens sacou uma arma, mirando diretamente no pai dela. Você não vai se interpor ou ela pagará o preço. A filha do Gary gritou, mas o eco da sua própria voz pareceu distante, como se estivesse assistindo tudo de um lugar longe, onde o tempo não existia. No instante em que o gatilho foi puxado, um estrondo cortou o ar. A filha do Gary fechou os olhos, esperando o golpe do destino, mas antes que pudesse sentir qualquer coisa, o tempo congelou. O globo de tensão explodiu em engrenagens, revelando que a sombra atrás do pai não era apenas um duplo. Quando ela abriu os olhos, um novo mundo se desenrolava. As paredes se desvaneceram e uma luz intensa a envolveu. A verdade não é o que você pensa, sussurrou uma voz familiar, que a filha do Gary reconheceu como sua própria pessoa. Quem sou eu de verdade? Ecoou em sua mente, enquanto a realidade se dissolvia, e tudo o que ela julgava saber se tornava um mistério profundo. As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando, e a única certeza que restava era que a batalha estava apenas começando. A luz explodiu como um clique, e um novo cenário surgiu diante da filha do Gary. O tempo parou por um momento. O pai a encarou, o medo estampado no rosto. Você não pode confiar nesses homens, ele começou. Mas as vozes ao redor se tornaram um turbilhão. Eles estão aqui para te pegar. Você é a chave, gritou o tio, e a sala estava em caos. O grupo de homens de terno se aproximava, decididos, munidos de armas, como predadores em busca da presa. Saia do caminho, ou ela pagará o preço. E as palavras ecoaram como um sino de alarme. Pai! Gritou a filha do Gary, seu coração pulsando como se quisesse escapar do peito. O que está acontecendo? O que eu sou? Você é mais do que imagina, ele respondeu, a voz embargada. Com um impulso, Carla se aproximou.
Vamos, precisamos agir agora. O clima estava elétrico. A tensão era palpável. A filha do Gary não sabia se estava pronta para lidar com tudo aquilo. Os segredos, as mentiras, a verdade sobre sua família. Mas ela também sabia que não podia ficar parada. Ela olhou nos olhos do pai, buscando compreensão. Você me deixou fora disso. Por quê, pai? Cada palavra era um grito silencioso. Eu sempre quis te proteger. O pai hesitou, quase quebrando. Mas o tempo não pararia. A explosão dentro da sala ecoou, e as luzes começaram a piscar de novo. Precisamos descobrir a verdade. Com o dispositivo em mãos, a filha do Gary sentiu como se estivesse segurando o destino deles. Eu sou a herdeira, não é? O que mais você escondia de mim? A sala tremia, e em meio a gritos e confusão, a filha do Gary decidiu. Chega, eu não tenho mais medo. E com um movimento decidido, ela apertou um botão no dispositivo. O holograma instantaneamente se expandiu, revelando imagens rápidas de rostos familiares misturados com imagens de negócios obscuros e transações secretas. Viu? Todos aqui estão envolvidos em algo muito maior, explicou Carla, apanhando na tensão. Os homens de terno hesitaram, e a filha do Gary se apresentou na frente deles, cheia de coragem. Vocês não vão fazer nada. Deixem meu pai em paz. Mas um deles puxou uma arma. O tempo pareceu parar de novo. Você realmente acha que pode nos enfrentar? A voz dele era um rosnado sombrio. A filha do Gary não recuou. Sim, eu sou mais forte do que vocês pensam. Eu sei quem sou. E naquele momento, a sala pareceu tremer ao seu redor. E como um final inesperado em uma peça de teatro, uma série de explosões iluminou a sala de uma forma avassaladora, contendo a verdade em pedaços e revelando a fúria de uma batalha não só por poder, mas por liberdade. Uma luta que ultrapassava as fronteiras familiares, os segredos indizíveis e a coragem que nascia em meio ao desespero. Mas, no meio de tudo isso, um brilho no olhar do pai chamou sua atenção. Você é a chave para a verdade. O mundo não está pronto para o que está prestes a acontecer. Ele disse, um misto de orgulho e medo. O que isso significava? A filha do Gary respirou fundo, percebendo que, embora a luta estivesse longe de acabar, ela era agora uma aliada fundamental nessa batalha. Um novo futuro estava se formando diante dela. Mas as perguntas ainda persistiam. Quem mais estava envolvido? O que aconteceria a seguir? Ao fazer o último gesto, ela ergueu a voz decidida. Vamos descobrir juntos. E enquanto as luzes piscavam e o caos se intensificava, ela soube que aquele era apenas o começo. E enquanto tudo acontecia, a filha do Gary se virou para você, querido leitor. Agora, que tal você nos ajudar a desvendar esse mistério? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora. Deixe sua marca. Vamos alimentar o algoritmo e fazer isso crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quais segredos você acha que ainda estão escondidos? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.